Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês que estão participando aqui com a gente. Na hora do super desespero, eu percebi que o microfone estava muito distante. Aí eu ajustei esse microfone aqui e agora eu percebi que ele está muito próximo. Quem puder ajudar aí compartilhando para a gente aumentar o alcance, deixa eu agradecer aqui. Já temos 104, mais 90 pessoas assistindo pelo Facebook. Já temos aqui quase 200 pessoas assistindo pelo canal do Estopa. Queria agradecer muito vocês. Hoje realmente eu não consegui chegar mais cedo, que juntou cansaço demais, acabou gerando dor de cabeça. Aí quando chegou agora eu pensei, falei, olha, eu vou tentar desafiar essa dor de cabeça. Vocês não reparem só o franzido da testa, não. Eu vou ajustar o microfone. Enquanto isso, se vocês puderem compartilhar, por favor. Isso, agora o microfone sumiu. Deixa eu agradecer, então, várias participações aqui já acontecendo. Deixa eu colocar aqui uns comentários. Lembrando, pessoal, esses comentários aqui são do canal do Estopa. Deixa eu ajustar o tamanho direitinho aqui. Eu não liguei a transmissão no canal Leonardo Estopa, porque lá eu coloquei alguns vídeos curtos. E os vídeos curtos estão ainda fazendo o trabalho deles aí de divulgação do assunto. Hoje nós tivemos, né, a continuidade dessa coisa bizarra, que é a exploração do evento, aquele trauma lá de Brumadinho, para fins políticos. Isso me deixa um pouco, como eu poderia dizer, isso me deixa um pouco perturbado, né? Quando eu percebo que a galera está usando um evento de morte de pessoas aí para fazer política, e isso realmente me deixa um pouco atordoado, um pouco perturbado. No entanto, eu vou falar com vocês hoje sobre vários assuntos. Eu tenho certeza que essa live vai melhorar um pouco quando meu analgésico fizer efeito. Boa noite, Mix Life, Anália Torres, Tida, Marcelo Silva. Toma uma para dormir que relaxa. Rita Nascimento, boa noite a todos. André Lucena, boa noite. Vanessa Debastiani, Resistência e Deboche. Não desiste, não. Gente, existe uma confusão. O pessoal entendeu que eu falei que eu ia desistir. Eu não falei que eu ia desistir, não. O que eu falei ontem é que eu não estava disposto a ficar falando demais sobre esse caso de Brumadinho, principalmente porque o que eu estava sentindo é que tinha uma galera usando isso demais para se promover, para fazer política. Eu achei uma covardia muito grande usar o drama de várias famílias. Pra vocês terem uma ideia, uma coisa que eu achei, assim, se eu não conhecesse a hipocrisia do pessoal, eu até acreditaria que tinha boas intenções nessa história. Mas quando eu fiquei sabendo que igreja, assim, essas igrejas espetaculosas estavam montando palco em Brumadinho, os caras transformaram o drama de várias famílias numa oportunidade para fazer show, gente. Olha, os caras transformaram o drama de várias famílias brasileiras, um drama que vai se alastrar ao longo aí de talvez centenas de anos, porque, olha, aos poucos nós estamos destruindo o meio ambiente e vai um bando de crápula aproveita. Lógico, não estou falando dos fiéis que foram acreditando que eles estavam orando por Brumadinho, mas vai um bando de crápula para lá, arma um palanque, vai fazer showzinho achando que tá, assim, aproveitando da morte dos outros, sabe? É um bando de desgraçado que faz uma coisa dessa. Mais difícil é imaginar que esse pessoal consegue ter apoio de algumas pessoas, sabe? São, assim, com perdão ao animal, mas só para fazer uma analogia, são urubus covardes. Eu lembro
um evento assim de o evento de aproveitamento que me faz, que eu tive muito nojo, e é exatamente porque eu tive muito nojo daquele momento que hoje eu penso assim, eu sempre penso 2 ou 3 vezes antes de fazer algo semelhante. Boa noite, Luiz Gomes, Roberto Braga. A lama está indo para o Rio São Francisco. É inevitável. Ela vai chegar no Rio São Francisco, infelizmente. Uma coisa, pessoal, que eu vi acontecer, que eu fiquei pasmo, quando aconteceu aquele acidente com o avião dos Mamonas Assassinas. Quem é mais da minha idade assim se lembra? Eu não fiquei pasmo com o acontecimento. Eu fiquei pasmo com a exploração da coisa pela mídia, a exploração covarde do evento, sabe? Isso me deixou muito abobado. Eu pensei, gente, no fundo, as emissoras de televisão, elas estão lutando para que desgraças aconteçam, porque se desgraças acontecerem, os caras vão ter mais audiência. Eu fiquei impressionado com isso. Como assim? As emissoras, elas estão lutando para que desgraças aconteçam. Então, naquele momento, eu percebi que não tem muito caráter, né? Não é uma coisa muito do comunicador capitalista. Lógico que tem comunicador do bem, mas não é uma coisa que digamos que combina muito com o comunicador capitalista, o tal do caráter. Agora, no momento que eu fiquei sabendo que depois do evento de Brumadinho, o povo desesperado, algumas pessoas fazendo buscas, e tinha gente fazendo show clip, fiquei bem impressionado. Quando eu fiquei sabendo que tinham pessoas fazendo shows, eu fiquei bem impressionado, sinceramente. Mas isso faz parte. Infelizmente, nós vivemos uma realidade na qual o espetáculo é o pai de tudo. O espetáculo, o aproveitamento, aproveitar das coisas. O evento que eu achei muito estranho, evento muito estranho mesmo, é a questão de que quando o Bolsonaro ficou sabendo da história, eu não achei estranho nada, eu entendi tudo, lógico, mas eu digo assim, eu digo para vocês, é muito estranho. No momento que o Bolsonaro, já estamos transmitindo também agora no canal Leonardo Estopa. Quem estiver chegando no Leonardo Estopa agora, eu peço para vocês virem para o canal do Estopa. Eu tive uma dificuldade muito grande para iniciar a transmissão no canal Leonardo Estopa hoje, porque o computador meu, o segundo computador, que é o que dá essa condição aí de transmitir em vários lugares ao mesmo tempo, ele deu defeito e eu ainda estou pelejando para tentar arrumar. Mas, enfim, é um oportunismo dos infernos, um oportunismo do diabo, que esse pessoal, eles ficam aproveitando de tudo, aproveitando de absolutamente tudo para fazerem política. Dilma Resistente está comentando aqui sobre a questão do nióbio e da ajuda de Israel. Eu vou falar dos dois, claro que eu vou começar sobre a ajuda de Israel, mas eu vou pedir vocês, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance. Isso é muito importante, porque, lógico, né, são mensagens que não vão chegar a todos no Brasil, principalmente porque não é do interesse de todos que essa mensagem chegue a todos. Então hoje, principalmente, porque eu até liguei a transmissão aqui no canal Leonardo Estopa, mas não deve ter mandado notificação nenhuma, porque mais uma vez eu tive que mandar a transmissão naquele esquema lá, que usa o mesmo número de IP, e usando o mesmo computador, e aí... Mas enfim, primeiro eu quero falar sobre o caso de Israel. Deixa eu agradecer Warner PR, que pastor dos pobres de esquerda. Léo, pastor dos pobres de esquerda, com uma foto minha. Aí ele fala, Léo, fala do arroz do deputado Paulo Pimenta. Olha, eu tenho condição de falar, é o seguinte, o melhor arroz apimentado que existe é o biryani, que é um arroz indiano. Cara, pastor dos pobres de esquerda, se tem um arroz que mistura ao mesmo tempo arroz e pimenta, que deve ser o arroz preferido do Paulo Pimenta, é o lamb biryani. Todo mundo aí que tiver a oportunidade de visitar um restaurante indiano,
Eu não sei, porque assim, eu conheci o restaurante indiano lá na Inglaterra, lógico que lá na Inglaterra a gente acaba tendo mais dignidade até para ir num restaurante, porque lá o fruto do trabalho é dividido um pouco mais com os trabalhadores, mas quem tiver essa oportunidade de ir num restaurante indiano, eu indico para vocês. Vocês vão falar assim, me dá um arroz do Paulo Pimenta, eles não vão entender absolutamente nada. Aí vocês traduzem para eles, é lamb biryani. Vai ser o melhor arroz, que certamente vai ser aquele que o Paulo Pimenta vai assinar embaixo. Bom, Cláudio Celos fala, tem caroço nesse angu de Israel. A Márcia Rocha fala, olha, Márcia, pimenta, assim, existe uma diferença, Márcia Rocha, entre pimenta e a pimenta no arroz indiano. Tem uma diferença. Uma coisa é a pimenta. Outra coisa é a pimenta no arroz indiano, que é esse arroz aí que faz o lamb biryani. É uma coisa fantástica que todo mundo deveria conhecer. O Paulo Henrique fala, processamento lento. Paulo, você tem que vir para o canal do Estopa, porque o processamento aí no Léo Estopa ao vivo, ele é... Esse Paulo Henrique, ele fala do processamento desde que a live começou. Luana Machado pergunta se eu acho que a Previdência vai passar. Acho que vai, a reforma da Previdência eu acho que vai passar sim. O Brasil elegeu um governo liberal e se passar a gente nem pode reclamar. Sabe por quê? Olha, essa questão da reforma da Previdência é uma competência do Congresso, tá? Mas o Congresso, ele acabou sendo um Congresso, né, que foi, a gente precisa admitir. Primeira coisa que a gente precisa admitir. É um Congresso que, apesar de ser um Congresso que não representa um povo, porque o povo se achou muito representado pelo liberalismo, pelo radicalismo, apesar de ser um Congresso que não representa muito um povo, é um Congresso que foi eleito pelo povo, né? Apesar da gente ter que admitir que fez uma diferença muito grande a coisa da mamadeira erótica, tudo isso influenciou na eleição do Congresso. Precisamos, obviamente, admitir isso, mas ao mesmo tempo que a gente tem que admitir isso, a gente precisa admitir que o povo teve a oportunidade de votar. E hoje, um pouco daquela diminuição do remorso que eu tinha até então é por isso. O povo teve a oportunidade de votar. Ninguém pode falar que foi inteiramente golpe, porque todo mundo é responsável um pouco, né, gente? O imbecil que acreditou na mamadeira de piroca, ele é responsável. Não enganaram. Olha, você deixou se enganar há muito tempo quando você entrou naquela igreja. Então, se te enganaram, continua sendo culpa sua. O Daciolo, eu gosto do Daciolo porque parece que é italiano, né? O Daciolo, presidente, fala, tem material tóxico? Tem sim. Tem sim. E vai desgraçar muita gente. Eu vou falar sobre tudo isso aqui, só que eu vou falando sem muita pressa, até pelo menos que o processamento suba, não é? Como é que chama o colega do Paulo Henrique? Então, eu vou mais devagar aqui, enquanto o processamento está lento, Paulo Henrique, daqui a pouco, na hora que der o boot corretamente, eu entro rasgando o processamento mais alto. Mas eu queria pedir vocês do Facebook para compartilharem, que eu estou só esperando subir um pouco a audiência aqui, que eu quero falar com vocês a respeito dos soldados de Israel. Quem puder compartilhar aí no WhatsApp, no Twitter, quem puder vir para cá, participar com a gente aqui é muito importante, né? Participar no canal do Estopa, que tá subindo aqui e tal. Antes de qualquer coisa, hipocrisia das grandes, utilizar uma situação como essa de Brumadinho, uma situação de morte de pessoas, como oportunidade política. A primeira pessoa do poder a se manifestar falando que não tem absolutamente nada a ver com o que aconteceu, né? Inclusive falou o governo federal não tem nada a ver com o acontecido em Brumadinho. Foi o próprio Bolsonaro. Daí a pouco surge uma oportunidade de aproveitamento político do evento e hoje Bolsonaro está trabalhando nessa aproximação do nosso povo do nosso povo à política de Israel. Aí o Bolsonaro vai e aceita aí esse apoio, soldados de Israel. Eu vou contextualizar de uma forma mais
uma forma mais contextualizada, né? Porque toda vez que eu falo as coisas, às vezes tem o eleitor do Bolsonaro que acha que eu estou falando... Às vezes o eleitor do Bolsonaro acha que eu falo as coisas somente para xingar o Bolsonaro, mas não é somente para xingar o Bolsonaro. Às vezes eu falo as coisas porque o que o Bolsonaro faz me perturba de uma forma tão profunda, né, que eu acabo tendo que falar dele. Deixa eu colocar aqui Infrared Camera for Inspection. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês o que é a tecnologia de Israel, para vocês entenderem que o que eles usaram como justificativa para tentarem dizer que Israel estava vindo aqui para fazer o brasileiro feliz, né? Israel estaria vindo aqui para ajudar o Brasil. Isso é uma balela dos infernos ainda, né? Uma balela de alto nível. Eu escrevi aqui Infrared Camera for Inspection porque... Quando eu trabalhei na Inglaterra como engenheiro, a empresa que eu trabalhava, a gente fazia inspeção de todos os tipos e uma das inspeções que a gente fazia era observar a temperatura dos condutores elétricos, principalmente dentro dos barramentos. Isso porque se tem lá uma caixa, na indústria você tem uma caixa gigantesca lá de várias conexões, e você precisa ter uma ideia de qual que é a temperatura. Então você usa exatamente isso que Israel está vindo trazer. Mas peraí, não é tecnologia altíssima de Israel? Não é tecnologia altíssima de Israel, não. Nós usamos isso dentro do Brasil, tá? Nós usamos isso dentro do Brasil. Todo engenheiro brasileiro conhece isso, porque isso faz parte de uma disciplina que é comum a todas as engenharias. O que significa, gente? O que com idiota? Às vezes eu vejo o que é excluído. Aí vem o caos artificial e escreve Ultravive. 12 anos. Então, pessoal, o que eu estou falando com vocês? Resumindo, antes de eu entrar numa parte mais teórica, é o seguinte. Israel veio aqui fazer política. Eles já sabiam, quando eles saíram de lá, que eles não fariam absolutamente nada. Léo Estopa pergunta, você é comunista ou nazista? Decida, os dois não dá. Ricardo Marcelo pergunta, olha, Ricardo, eu prefiro ser Power Ranger. Power Ranger é legal, mas eu gostava dos Changeman também. Eu prefiro ser Changeman. Tinha o Change Dragon, que era aquele vermelho, era o mais legal, porque a tendência de todo mundo na nossa sociedade é querer ser o líder, né? O Change Dragon era o líder. E eu ficava tentando, na minha época, era infância, eu ficava tentando fazer uma espécie de entendimento da coisa, porque, olha, o Change Dragon, ele era vermelho, e tinha o Change alguma coisa, que eu nem lembro, que não era o líder, que era o preto. Mas nas lutas, nas artes marciais, normalmente a faixa preta é maior que a vermelha. Aí eu ficava sempre tentando entender, mas quem que é o líder? Mas na hora que tinha a formação do Changeman, que era aquela formação em delta, o vermelho estava sempre na frente, ele sempre dava as ordens. Não, então, eu quero ser o líder, eu quero ser o Change Dragon. Isso mostra como que é a cabeça infantil. Tem uma frase que diz, poder, loucos o cobiçam, sábios o ignoram. Hoje, se eu tivesse a oportunidade de escolher, eu escolhia nem ser parte dos Changeman, porque ali, quanto mais poder, mais pancada. Agora, voltando ao assunto adulto aqui, Change Griffon. Nelson Júnior aqui, do meu tempo, isso mesmo. Change Griffon, né? Change Marmaid, Change Felix. Ela tinha mais um também, mas eu lembro das duas meninas. Fênix, que é o pássaro de fogo. Depois que a gente fica mais... Mas o Ivanildo perdeu a paciência e falou, vamos, Estopa. Change Pegasus. Olha só que legal. Então, formou aí, ó. Change Dragon, Change Pegasus. Aí tinha o Griffon, Marmaid e Fênix. Isso aí, agora fechou. Agora fechou. Jiraiya, Adriana Silva lembra. Jiraiya era muito bom. E o bom do Jiraiya é que sempre trazia mensagens da cultura japonesa, mensagens de respeito, mensagem mais importante que eu aprendi. Gente, isso não é brincadeira.
Mensagem mais importante que eu aprendi no Jiraya. Quem é da minha idade lembra, quem é mais ou menos da minha idade lembra, que teve uma vez que o Jiraya menosprezou um inimigo que usava uma técnica de luta que ele parecia um bêbado. E aí o Jiraya, além do Jiraya tomar um cacete, que o Jiraya era o super ninja, né? Ninja Jiraya, como se fosse o maior ninja da humanidade. Além dele tomar um cacete desse camarada, que fingia que era bêbado, esse cara ainda sugou do Jiraya a coragem. Aí veio uma super mensagem desse episódio. Jamais e sob hipótese alguma menospreze o poder do seu inimigo. Essa é a maior mensagem de todos os episódios do Jiraya. E foi nesse episódio que ele... Foi nesse episódio que realmente... Foi nesse episódio que... Eu tô vendo aqui as mensagens. Foi nesse episódio do Jiraya que ele tomou um cacete dos grandes desse cara que fazia de conta que tava chapadão. Que o Jiraya, né, mandou uma mensagem mais importante, eu acho, para todo mundo que assistia Jiraya. Que é... Não menospreze o seu inimigo. Diferente do que você vê, diferente do que parece, se tá lá é um inimigo grande. Se ele tá na condição de inimigo, ele é um inimigo grande. Aí vem o pobre Leonardo de direita, tá explicado, o Estopa já era comunista naquela época, Changeman vermelho, o Lion Man, Jasper... Que nada, pobre Leonardo de direita, o meu maior herói, e olha, como disse o Bolanhos, isso é sério, o maior herói de toda a humanidade é o Chapolin. Claro que a gente, nessa mesma lógica, a gente pode colocar o Batman. Por quê? Porque o Chapolin é gente como a gente. É gente que erra, é gente que machuca, que não tem superpoderes, não tem absolutamente nada de a mais. O Batman não se classifica tanto porque a história do Batman é de um Bruce Wayne que era filho de pessoas que produziam as armas para o exército americano, armas de guerra. Então ele teria acesso a tanque, a uma capa super poderosa. Então tem toda uma história para dar para o Batman um diferencial perante os outros seres humanos. Já o Chapolin não. O Chapolin ele tem medos, porque se ele tomar uma pancada, se ele tomar um tiro, o bicho pega pro lado dele, ele não tem poderes sobrenaturais. Aquilo é um herói. O verdadeiro herói não é um cara que se esconde atrás de um exército gigante para falar que vai fazer e não tem coragem de participar de um debate. O verdadeiro herói não é um cara que fala que o soldado que entra na guerra com medo de morrer é um covarde e todas as horas que tem que enfrentar um problema sério, jogam fake news no ar para desviar a atenção. Um verdadeiro herói não é aquele cara que sacrifica o seu povo numa guerra e fica lá atrás rachando de rir de quem está morrendo, não. O verdadeiro herói é aquele cara que está lá no combate, pode sangrar, pode machucar, tem várias vulnerabilidades, mas mesmo assim consegue vencer os próprios medos e lutar contra aqueles próprios medos para vencer aquele inimigo gigante, né? Que está lá, um inimigo muito grande, próximo dele, mais aquele que faz isso por heroísmo e não porque precisa, não porque está defendendo alguma coisa pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui, pobre alienado de direita, pela participação. Agora que eu prestei atenção, que eu vi aqui, que não tem comentários aparecendo aqui. Salomão Cavalcante fala que é do tempo do Ultra Seven. Mas, enfim, eu vou falar com vocês agora sobre a prometida história de Israel, porque... Primeiro, eu não tenho absolutamente nada contra o povo judeu. Nada, absolutamente nada. Muito obrigado, Clicério. Fala força, estamos com você. Obrigado, Clicério. Eu não tenho absolutamente nada contra o povo judeu, nem contra o povo de Israel. Eu só estou criticando a política de Israel, que é mais ou menos semelhante à política brasileira. E o povo de Israel é um povo muito semelhante ao povo brasileiro. Parece que é um povo facilmente manipulável também, que acaba votando nessa política de Israel. Essa política expansionista que é boa para o povo de Israel, mas é ruim para o povo brasileiro. Os soldados de Israel vieram para o Brasil dar uma força depois do evento de Brumadinho, e eles vieram trazendo uma tecnologia que não tem aplicação nenhuma nessa realidade de Brumadinho. E, obviamente, é muito bom falar nisso agora, porque o próprio porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais falou isso. Difícil era falar isso antes da manifestação do porta-voz do Corpo de Bombeiros. Eu falei isso na live de sexta-feira.
É uma grande palhaçada imaginar que Israel está trazendo para o Brasil um equipamento que não tem condições de encontrar os corpos e pior, Israel poderia ter feito um trabalho após o desastre de Mariana, no sentido de ajudar o Brasil a encontrar se as outras represas, se as outras barragens estão para cair, mas não, Israel está esperando cair as barragens para depois vir aqui fazer um pouquinho de política, conquistar o povo, falar, estamos aqui para ajudar vocês. Da mesma forma que os evangélicos hipócritas foram para Brumadinho e ficaram lá fazendo cantoria como se fosse fazer alguma diferença, né? Aproveitando o evento, que é um evento de grande repercussão, para tentar fama, assim como várias pessoas estão distorcendo a realidade para aproveitar esse evento de grande repercussão para elencar uma fama. Falei com vocês que eu ia falar sobre o que é a tecnologia que Israel trouxe para o Brasil. E antes de mais nada, eu queria falar que essa tecnologia que Israel trouxe para o Brasil, absolutamente todos os engenheiros e todos os físicos brasileiros conhecem, já estudaram, e ela é constantemente aplicada no Brasil. Essa tecnologia da utilização de câmeras infravermelho, que é câmeras que detectam pequenas diferenças de calor e baixas temperaturas, né? Essa tecnologia ela é amplamente utilizada na inspeção, apesar de que ela tem o seu uso, obviamente, militar. Essa mesma tecnologia, ela é tão antiga que ela está presente nos filmes americanos. Quem assistiu, por exemplo, o Predador enxergava pequenas diferenças de temperatura, aquela visão verde, que consegue enxergar o cara debaixo do barro. Muito obrigado, Rosane Possobon. Muito obrigado pelo superchat, Rosane. Superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. Então, pessoal, dando sequência a esse raciocínio, eu abri aqui algumas fotos a respeito da câmera infravermelho para vocês terem uma ideia de como que isso é uma coisa comum. Isso não é em absoluto qualquer tipo, né? O Lindenberg Mesquita fala um nome aqui, um nome alternativo que é termovisores. Isso é uma coisa absolutamente comum. E como é uma coisa absolutamente comum, eu não acho interessante o brasileiro ficar pagando pau, né, com complexo de vira-lata, falando que Israel trouxe uma altíssima tecnologia. Nós já tivemos até gente aí falando que Israel ia vender filtros para o Brasil, porque o Brasil não teria tecnologia para produzir filtros, né? Então, eu trouxe aqui algumas fotos, de forma que é possível, através dessas fotos aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar, só para vocês terem uma ideia de como que isso é uma coisa, assim, extremamente comum, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia de como que isso é uma coisa extremamente comum. Deixa eu ver que cópia de dois. Vou colocar essa fotinha aqui um pouco maior, que aí ela ocupa o espaço. Só para vocês terem uma ideia. Eu trabalhei na Inglaterra numa empresa que fazia inspeção de elétrica. Trabalhei na Inglaterra como engenheiro eletricista. Lá na Inglaterra a gente fazia esse tipo de inspeção aqui, ó. Vocês estão vendo a diferença que existe nos 3 fios, né? Para quem é da área de elétrica aí, com esse tipo de inspeção dá para você achar uma sobrecarga em uma fase que possa estar causando um superaquecimento em uma fase. Deixa eu agradecer Cláudio Celo. Sábado 19, dia 26, já circulava propaganda na internet enaltecendo a vinda dos soldados de Israel. Propaganda. Exatamente. Olha, e essa informação aqui está entre nós, tá? No mundo de alienados, eles continuam louvando esse povo que veio para cá, esses soldados que vieram para cá. Eu considero essa vinda desses soldados para cá uma humilhação para o soldado brasileiro, uma humilhação para o exército brasileiro, como se a gente não tivesse tecnologia. Isso é uma coisa absolutamente comum, tá? Olha essa aqui, gente, ó, isso aqui, ó, coisa basicona, isso aqui. Motores. E aí, a partir dessa câmera infravermelho, você consegue detectar se os motores estão esquentando demais. Agora, olha aqui, ó. Uma câmera infravermelho numa situação, inclusive com pessoas. Tá vendo? Isso aqui é uma situação de uma chave. Né, chave faca aparece. E aí, vocês têm condição de dar uma olhada nessa situação aqui, essa fotinha aqui, ó. Que tem a visão infravermelho de uma pessoa. Isso é tecnologia de Israel? Não. Isso é uma tecnologia da humanidade. Tem a versão pequena, que é a que a gente usa para fazer o trabalho,
Isso é a super tecnologia de Israel. Até se alguém quiser comprar aí no eBay, no Mercado Livre, se alguém quiser comprar da China, a super tecnologia de Israel está disponível. E tem a versão também, obviamente, com lente, que consegue, né, a diferença de uma câmera que consegue filmar uma distância muito grande para uma câmera que filma uma distância pequena, é exatamente a lente que você coloca nela. Então, você coloca uma lente que vai fazer um grande zoom, você consegue pegar um evento que está mais próximo, ao que está mais distante. Então, por que esses caras vieram para cá, mesmo sabendo que não haveria a menor possibilidade de utilização dessa tecnologia? Porque o fato de que não haveria a menor possibilidade da utilização dessa tecnologia fica entre nós. Não vai ser divulgado para o resto do povo que Israel veio aqui fazer turismo e propaganda. Não vai ser divulgado, principalmente para o povo evangélico, que Israel saiu de lá em direção ao Brasil já sabendo que eles não poderiam ajudar em absolutamente nada. Porque essa tecnologia, ela não serve de nada para fazer a busca de pessoas que inclusive já estão mortas. A pergunta básica é por que os acionistas da Vale não agiram antes para evitarem esse grande problema? Por que os acionistas da Vale preferiram esperar o problema acontecer para depois tomarem atitudes? Isso é comportamento natural do capitalista, tá, gente? Olha, o comportamento natural do capitalista é gastar o mínimo e guardar o máximo. Aquela ideia de que, olha, você só vai gastar, porque segurança, pelo menos no meu ponto de vista, que sou pobre, né, trabalhador, segurança é investimento. A visão da Vale é que você só vai gastar se não tiver jeito. José Benedito da Silva pergunta: Léo, você está sabendo que o filho do Bunda Suja número 3 ficou do lado dos cirurgiões com a pistola na mão hoje durante a cirurgia? Fonte, canal de direita. José Benedito da Silva. Eu não fiquei sabendo disso não, José Benedito. Mas, bom, eu não fiquei sabendo disso não. Mas os cirurgiões, depois de identificados, eles teriam um pouco medo também de fazerem qualquer bobeira contra os Bolsonaro, né? Lógico que existe aí uma... Olha, eu vou falar com vocês uma coisa que vocês vão ficar impressionados. Se meu pai estivesse na mesma situação e eu pudesse fazer isso, eu faria. O meu pai, ele morreu num hospital por negligência médica, os médicos estavam batendo papo no momento que meu pai estava tendo uma parada cardíaca. Eles deixaram ele com o coração parado por 6 minutos, aí danificou o cérebro. E eu não culpo o número 3 por ter feito isso, se ele fez isso, não. Porque a vida do pai é uma coisa muito, muito valiosa. O que eu culpo a família Bolsonaro nem é por isso. Eu culpo a família Bolsonaro pelas mentiras, pelo governo contrário aos interesses de quem colocou os Bolsonaro no poder, ou seja, pelo governo em favor do gringo e contra o brasileiro. Enquanto os bolsonaros acharem que eles precisam colocar arma na cabeça dos médicos brasileiros para que o Bolsonaro, que sempre propôs um golpe militar, não sofra um golpe militar, eu acho que é um sentimento de autoproteção. Agora, enquanto os bolsonaros estiverem colocando a forca no pescoço de nós, trabalhadores brasileiros, para poder facilitar para as gringas, aí eu acho que tá demais. Deixa eu agradecer aqui, Elcir Nascimento. Para muitos bolsominions, Bolsonaro tem pouco tempo no governo para já mostrar uma boa administração, mas em tão pouco tempo ele já fez tanta coisa ruim. Fala isso o Elcir Nascimento. Elcir, os bolsominions estão programados da seguinte maneira: com um mês, Bolsonaro tem pouco tempo. Com 6 meses, Bolsonaro ainda tem pouco tempo. A partir de 1 ano, Bolsonaro está lutando contra as mazelas deixadas pelo PT. Se o Bolsonaro conseguir chegar no 4º ano, ele não teve a oportunidade de fazer nada de bom porque o PT quebrou o Brasil. O bolsominion está vivendo hoje não é uma comunicação com a razão. O bolsominion está vivendo um momento em que ele está defendendo o time dele indiferente de qualquer coisa. O negócio do bolsominion é defender o Bolsonaro, custe o que custar. Eu recebi mensagens de pessoas me agredindo nos meus vídeos, falando que eu estou trabalhando para divulgar fake news. Fake news é o caso Queiroz. Para vocês terem uma ideia, no mundo bolsominion, no mundo bolsonariano, tem pessoas que acreditam que a COAF está mentindo.
Tem pessoas que acreditam que os 7 milhões movimentados na conta do Queiroz não teriam acontecido. Então aí vocês conseguem ter uma ideia de como que existe uma luta no mundo bolsonariano para que o Bolsonaro seja defendido a qualquer custo, mesmo que isso custe aí, mesmo que isso custe até a reputação desses bolsominions depois. Deixa eu trazer para vocês algumas coisas pitorescas, bizarras e engraçadas aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Pessoal que está assistindo pelo Facebook, se vocês puderem compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Pessoal que está assistindo pelo canal Leonardo Estopa, se vocês puderem vir para o canal do Estopa, eu agradeço muito. Eu vou parar de transmitir no canal Leonardo Estopa e colocar todos os dias um vídeo lembrando as pessoas que a transmissão veio para cá. Só que eu tenho que fazer esse vídeo e hoje o Glicério deu essa ideia. Faz sentido, mas eu não tenho esse vídeo hoje. Gilmar Ferreira fala, já que estão aqui, por que não vai inspecionar outras barragens? Gilmar Ferreira falou isso no canal Leonardo Estopa e é extremamente pertinente. Muito obrigado, Gilmar Ferreira, pelo superchat. Tem tudo a ver. Não se trata, eu acho que nesse momento, até nós como brasileiros, se a gente ficar demais nessa onda punitivista, querendo ver sangue escorrer do presidente da Vale, a gente vai esquecer o mais importante, que é as pessoas que estão em risco por causa de outras barragens que estão na mesma situação. José Luiz Lula, muito obrigado pelo superchat, muito obrigado mais uma vez, Elcir Nascimento. Lembrando, pessoal, o superchat é muito importante para o crescimento dos canais. Deixa eu ver, hoje eu estava falando com a Léo, quando vejo uma foto do Bozo, dá vontade de chorar. O Bozo é importante, o Bozo é uma lição, nós não podemos deixar o Bozo fazer essa mudança de embaixada, porque isso vai ferir relações com o mundo árabe eternamente, e essa guerra contra a Venezuela, o resto, reforma da Previdência, tudo isso, a gente consegue reverter depois. Isso a gente consegue reverter, porque isso aí é uma coisa que o Congresso pode reverter. O que não pode ser revertido é mortes. É uma guerra. Essa questão da mudança da embaixada, sempre vai ter uma mancha entre Brasil e os países árabes após essa mudança da embaixada. Mimarli, Bozo tem 30 anos votando contra o meio ambiente e contra os trabalhadores, a favor de empresários. Votou junto com Temer nos últimos anos. Exatamente. Quem aí tem a ilusão de imaginar que o Bozo, em alguma circunstância, votaria contra as empresas, né? Gente, nesse momento é bem fácil perceber quem é quem. Vocês vão ver o número de pessoas que nesse momento não vão ter coragem de pressionar a Vale. Pessoas que não vão ter coragem de reclamar, pessoas que vão insistir que foi um desastre natural. A opinião que eu tenho é que a Vale construiu todas as barragens subcalculadas, todas essas barragens foram feitas para suportar menos do que deveriam, né? Vamos pensar, olha, você compra uma cadeira para suportar 100 quilos e tenta sentar 2 pessoas nela, ela vai quebrar. O que a Vale fez foi isso, ela economizou, ela quebrou, ela comprou uma cadeira menor do que a pessoa que ia sentar nessa cadeira, para falar de uma forma muito simples. E agora, eu acho que a maior punição para a Vale, não é prender o presidente, isso é muito barato para o acionista não está nem aí, gente. A maior punição para a Vale é exigir que a Vale dê local para que todas as pessoas que estão na área das outras barragens sejam remanejadas, ou seja, todo mundo que está na área de barragem vai morar no hotel até a Vale reestruturar todas as barragens. Simples assim, fazer uma outra barragem na frente da barragem. Essa coisa de não, vamos prender o presidente para o acionista, isso é delicioso, porque existe uma expectativa de justiça na sociedade e a partir do momento que se prende o presidente da Vale, pelo menos por um mês, essa expectativa de justiça é suprida e aí eles continuam e cai a terceira. Acho que nesse momento a coisa mais inteligente é punir a Vale de verdade, é falar, olha, a Vale agora vai ter que tirar todo mundo que mora nas áreas que podem ser atingidas pelas barragens, arrumar hotel para essas pessoas morarem
e fazer um processo de reestruturação, como construir uma outra barragem na frente da barragem, como gaste o dinheiro que for, mas faça isso. A partir do momento que a Vale construir uma barragem suplementar, aí sim, essa Vale vai voltar com as pessoas que estão nos hotéis para casa. Qualquer outra coisa é barato demais, gente. Olha, não, vai sequestrar o dinheiro da Vale, eles ganham na justiça depois. Sabe como que é o acordo da Vale num caso como esse? Vamos falar do caso de Mariana. Como que é o acordo? Eles chegam, destroem natureza, pessoas, fazem um desastre ambiental, que não é um desastre, é crime ambiental, né? Uma desgraça ambiental desse tamanho. Depois eles simplesmente fazem uma proposta que não pode ser recusada, porque essa proposta, ela está na lei ambiental, né? Porque a lei ambiental tem o princípio do poluidor pagador, quem polui tem que pagar, indiferente de qualquer coisa. Não, indiferente de qualquer coisa, poluidor pagador, quem polui paga. Mas, em contrapartida, tem uma ressalva. Se a pessoa se comprometer a resgatar o prejuízo causado, ela fica livre da punição, o que significa que a Vale vai ter bens sequestrados nesse momento, eles vão pegar parte aí do patrimônio da Vale, já pegaram alguns bilhões, queda na Bolsa de Valores, tudo isso. Só que no segundo momento, quando todo mundo tiver esquecido do caso, igual em Mariana, a Vale vai fazer uma super proposta para a Justiça e a Justiça é obrigada a aceitar, porque está na lei, né? Aí a Vale propõe, não, nós vamos recuperar. Recuperar, gente. Vocês acham que é possível recuperar a natureza depois do dia? Não, mas estamos recuperando. Vocês estão recuperando, até causar outro dano, porque enquanto vocês estão recuperando, vocês estão mandando o lucro para fora. Aí eles conseguem desbloquear o dinheiro que foi bloqueado pela justiça. Então, essa sensação punitivista do Brasil, temos que punir, temos que fazer, temos que acontecer, isso não soluciona o problema. GEDA e MG lembra aqui a questão do limite de 50 salários de indenização por pessoa. Isso é importante que, olha, se não fosse a reforma trabalhista, cada trabalhador da Vale que morreu nesse evento, ele teria uma indenização, as famílias teriam indenizações dignas, mas por causa da reforma trabalhista, que foi votada inclusive pelo Bolsonaro, os trabalhadores têm um limite de 50 salários por pessoa. E aí eu vou falar com vocês a parte mais desastrosa de tudo isso. Não é essa questão dos 50 salários por pessoa, isso não é o mais desastroso. O mais desastroso é imaginar que hoje, pessoas que nunca trabalharam, os jovens aí, 14 anos, quando observam um texto desse, indenização limitada a 50 salários por pessoa, eles que são economistas austríacos e nunca perderam um familiar em condições de trabalho, vão abrir a boca e falar, mas tem que ser isso mesmo, porque senão o trabalhador vai suicidar no emprego para ter a boquinha, né? Porque tem muito idiota no Brasil, gente. Então nós teremos aí imbecis para falarem que alguns trabalhadores fraudariam a questão da segurança no emprego, né? Suicidariam na lama da Vale para terem uma indenização maior que 50 salários mínimos. Aí se fizer essa redução do limite de indenização, colocando esse limite aí, incentiva empresas a virem para o Brasil, é lógico, gente. As empresas querem se estabelecer no lugar onde elas podem ter um risco menor. O detalhe é que o risco menor das empresas é um risco maior para você, para mim, para quem trabalha. Simples assim. Porque, olha, o dono da empresa, os acionistas não estavam lá, não. Estranho, né? O presidente da Vale, ele não está soterrado. A diretoria da Vale, ela não está soterrada. Os acionistas da Vale não estão debaixo da lama. Quem está debaixo da lama é o trabalhador da Vale, médica da Vale, engenheiro da Vale, todo mundo que estava lá morreu. São recursos humanos. O valor dessas pessoas é talvez menor, talvez não, com certeza, menor do que aquela máquina super poderosa que a Vale tem para fazer mineração. Sabe por que o valor dessas pessoas é menor? Porque acionistas não avaliam o valor da vida humana. Acionistas avaliam o valor da indenização. Então, a partir do momento em que nós temos um limite de 50 salários mínimos para indenização, se a Vale tiver que escolher entre perder uma máquina de 60 mil reais ou perder uma vida, ela escolhe perder uma vida. Peraí, eu vou repetir para que vocês entendam o tamanho dessa alteração das leis trabalhistas que foi trazida
pelas elites que colocaram o Bolsonaro no poder. É uma lei trabalhista que, inclusive, foi votada pelo Bolsonaro, para que vocês entendam o tamanho de uma mudança dessa na lei trabalhista. Olha, no momento em que a lei trabalhista colocou um limite de indenização, ela criou para o administrador uma condição de decidir. Se um administrador tiver uma situação em que tiver uma máquina para cair no buraco, essa máquina custar R$500 mil, do outro lado tiverem, vamos pensar aí, né, 9 vidas humanas, o administrador ele prefere sacrificar as 9 vidas humanas porque a conta vai ser muito simples, né? Um vale R$500 mil, outro vale R$450 mil, considerando o salário, inclusive, que o Bolsonaro não quis dar de R$1.000 para arredondar. Se a gente pensa dessa forma, vocês imaginem, gente, hoje, a nova lei trabalhista, ela criou condições para que um administrador tome decisão no sentido de matar pessoas, porque ele sabe que o limite de indenização vai ser abaixo do valor de outra coisa. Mais ou menos assim, olha, nós vamos gastar R$100 mil para tirar aquela pessoa daquele local onde ela vai morrer. Vamos imaginar, teve aí uma queda, um soterramento. Se eles forem agir de uma forma mais rápida, eles vão gastar R$100 mil a mais. A pessoa está lá soterrada. Aí eles vão fazer um cálculo de prejuízo. Olha, o limite máximo de indenização são R$50 mil. Como o limite máximo de indenização são R$50 mil, vamos fazer o seguinte, a gente vai gastar R$100 mil para tentar salvar aquele cara. Não vamos salvar aquele cara, não, deixa para lá. É assim que o administrador age. Aí vem a pessoa e fala, claro que não, o administrador tem coração muito bom. Aí eu vou contar para vocês que não são de Belo Horizonte, todo mundo que é de Belo Horizonte conhece muito bem a história do Expo Minas. Aqui no Expo Minas, que é um centro de exposição muito importante dentro da cidade de Belo Horizonte, há uns anos atrás, quando eles foram construir o Expo Minas, eles receberam vários nordestinos. As pessoas falam que os nordestinos são errados por votar. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, né, que o nordestino é errado por votar num governo que protege o trabalhador. Mas vejam bem, aconteceu um acidente. Um acidente que, primeiro, o Expo Minas, o início da construção do Expo Minas, o Expo Minas caiu. Só para vocês terem uma ideia. Esse histórico de acidentes do trabalho no Brasil. O Expo Minas caiu. O início da construção. Quando o Expo Minas caiu, ele caiu porque os funcionários... Ele caiu e matou pessoas. Primeiro, os funcionários estavam avisando que a estrutura estava rachando há muito tempo. Então, em vez deles utilizarem as técnicas corretas de escoramento, reestruturação no Expo Minas, o que eles pensaram? Vamos colocar essa peãozada para reestruturar da forma tradicional, vamos construindo do lado até dar certo. O pessoal estava começando a fazer a reestruturação do Expo Minas. O certo seria ter colocado macaco hidráulico, ia ficar bem mais caro. Então, eles colocaram os nordestinos para trabalharem na reestruturação do Expo Minas, debaixo de toda a estrutura de concreto caindo, sem utilizar o investimento adequado, que seria escorar tudo. O que aconteceu? O Expo Minas caiu em cima de um monte de trabalhadores nordestinos. Aí vem a parte mais drástica da coisa. O que é o que se espera? Acidente, todo mundo correr, tentar procurar sobreviventes. Não, gente. Os capitalistas que estavam construindo o Expo Minas, no lugar de procurarem os sobreviventes na construção do Expo Minas, eles quebraram tudo e compactaram a terra para construir por cima. Olha, eu vou falar mais uma vez para vocês terem uma ideia do que é uma pessoa quando ela não tem... O capitalista não tem amor ao trabalhador. Eu vou contar mais uma vez. Depois que a construção do Expo Minas caiu sobre os nordestinos que estavam trabalhando, olha... Deixa eu até falar isso aqui, olha. Lula está preso, Carlos Depólito. Olha, a pessoa que está presa hoje lutou contra isso que eu estou contando aqui, tá, Carlos Depólito? Olha aí, irmão, camarada. O que eu estou contando para você nesse momento aqui é um caso que aconteceu com nordestinos moreninhos como nós. Tá, eu estou vendo sua foto aqui, tá, Carlos? Pessoa como a gente, assim, pardos, que não tinham nenhum tipo de respeito na sociedade rica. Tá bom, Carlos? Beleza, colega? Olha... Isso aconteceu com irmãos nossos, pessoas que não são puro sangue europeu,
pessoas que não têm olho azul e pessoas que não têm posses, grandes posses. Então, o que que rolou, irmão Carlos Depólito? O que rolou foi o seguinte: o Expo Minas, depois de ter sido construído uma parte do Expo Minas, ele começou a trincar, começou a ter aí um perigo estrutural. Aí, durante esse perigo estrutural, cadê o colega aqui? Bom, eu perdi aqui, mas enfim, esse colega que escreveu aí que o Lula está preso, um cara moreno, né, pardo como eu, que escreveu que o Lula está preso, o que aconteceu? Construíram o Expo Minas, começou a trincar, e olha, trinca de construção civil são estalos assim, pá, aquela coisa absurda, todo mundo escuta, sai correndo, o engenheiro falava, volta que senão vai ser mandado embora. Aí beleza, voltavam os trabalhadores para lá, qual que seria o procedimento adequado, escorar tudo, né, um procedimento mais caro. Qual que foi a aposta do engenheiro? Não, vai dar tempo, vamos subir a estrutura e que essa estrutura segure o que está caindo. Colocaram os trabalhadores nordestinos para subirem a estrutura. Começou a subir a estrutura, aquela estrutura acabou de rachar e desabou em cima dos nordestinos. Qual que seria a atitude normal de uma pessoa que tivesse um pouco, digamos que, de caráter e amor a quem está trabalhando? Vamos correr para ver se a gente consegue salvar alguém. Qual que foi a decisão do Expo Minas, naquele momento que não tinham redes sociais, que a televisão estava do lado do Expo Minas, que não tinham aí sindicatos fortes? A decisão foi o seguinte: quebra tudo, esmaga e vamos construir de novo. Ou seja, poderiam ter pessoas vivas debaixo dos escombros, porque é diferente de barro, o barro chega, o barro ocupa todo espaço, não tem oxigênio, a pessoa morre. Desabamento não, desabamento às vezes a pessoa está ali debaixo, mas tem uma entrada de oxigênio, então tem um balão de oxigênio aqui, e essas pessoas acabam sobrevivendo. O Elevado pergunta, como eu vim parar aqui? Talvez você está precisando escutar essa mensagem, Elevado. Olha, é porque quando você nasceu, as coisas já estavam boas demais. Aí eu estou contando a história aqui de um evento semelhante a esse que aconteceu aqui em Minas Gerais, quando o Brasil era muito capitalista, tá? E aí, nesse momento que caiu essa construção do Expo Minas, algumas pessoas estavam ali sobrevivendo porque tinham reservas de ar. E qual foi a decisão dos capitalistas donos da construção do Expo Minas? Olha, mete compactação por cima, desce tudo que caiu, vamos compactar no chão, meter concreto e construir por cima. Ou seja, eles acabaram de matar os trabalhadores porque seria mais caro procurar pessoas vivas por ali. E como que ficou? Ficou desse jeito, não deu em nada. Ficou desse jeito, pronto. Aí, aos poucos, a galera foi lutando por direitos. Sabe essa galera que hoje são chamados de pelegos, vagabundos, sindicalistas? Eles ficaram bem famosos e bem amados pelos trabalhadores da época. Hoje, os jovens têm ódio de sindicalistas, né? Deixa eu colocar aqui, acidente Expo Minas, para achar a data. Eu estudei isso porque eu sou engenheiro de segurança do trabalho, gente. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho e todo mundo estuda sobre isso, mas tem esse vídeo aqui, deixa eu só colocar para vocês como referência mesmo. Eu não vou rodar, porque a gente não pode rodar vídeo dos outros no canal da gente, mas está aqui, ó. O maior acidente de trabalho da história do Brasil, 69 mortos e mais de 100 feridos. Então, o mais desesperador disso é que os trabalhadores já estavam gritando de medo por causa dos estalos e estava muito mais barato deixar trabalhadores morrerem do que protegerem os trabalhadores. Então, quem aí é mais jovem, não entende o que acontece na história do Brasil, é muito importante que vocês entendam de onde viemos, porque tem uma ilusão muito grande na cabeça desses jovens de 14, 15, 16 anos que estão fazendo campanha contra os direitos trabalhistas. Vocês têm que entender de onde nós viemos. Eu faço essa defesa aqui dos trabalhadores e dos direitos trabalhistas, não é assim. Primeiro, eu nunca fui... Olha, antes de mais nada, gente, eu seria, em tese, aquela pessoa que deveria defender a meritocracia, porque quando eu tinha meus 14 anos de idade, quem é de Ponte Nova, se puder me desmentir, me desminta, por favor. Aos 14 anos de idade, eu montei uma empresa para fazer silkscreen, para ficar fazendo cartazes. Até os 14, dos 9 aos 14 anos de idade,
Eu trabalhei no escritório de contabilidade do meu pai, ajudando, era levando coisa para o banco, fazendo coisas que a minha idade me permitia fazer. Então, desde cedo, eu trabalhei. E uma coincidência que rolou comigo desde cedo é que eu sempre trabalhei ou para mim ou para o meu pai. Então, nunca fiz uso de nenhum direito trabalhista. Só que eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu estudei esses dramas e eu sei quais são os dramas das pessoas numa situação sem a proteção do trabalhador. Então, é importante que o eleitor do Bolsonaro, que ele tenha um pouco de respeito e pare com essa coisa de que eu estou defendendo direitos trabalhistas porque eu seria sindicalista, um pelego, defensor de pelego. Não, vocês estão contra os direitos trabalhistas porque vocês foram conduzidos no sentido de não terem noção do que significam direitos trabalhistas. Direito trabalhista, gente, não é só 13º e férias, não. É exatamente o que vai acontecer agora, depois desse acidente. A indenização está limitada a 50 salários mínimos, o que significa que toda vez que indenizar for mais barato do que salvar, as pessoas vão deixar o trabalhador morrer. É isso que significa. E aqui, ó, tem umas informações aqui, ó. É interessante que vocês, ó, 11h45 da manhã de 4 de fevereiro de 1971. Então, essas pessoas que acham que antigamente era tudo maravilhoso, tenham a oportunidade de conhecer o que foi o Brasil antes das conquistas que a gente tem hoje. Tenham a oportunidade de conhecerem o que foi o Brasil antes dos direitos trabalhistas conquistados hoje. A gente tem doenças. Hoje a gente tem uma coisa, quem não entende de direito trabalhista, eu estou falando isso principalmente porque hoje estão atacando os direitos trabalhistas e isso gera uma situação em que o próprio patrão quer ver o empregado morto para não gastar salvando o empregado. Na legislação, coisas que vão acabar provavelmente, a gente tem leis até para proteger o empregado do adoecer. Por exemplo, uma das coisas extremamente comuns em trabalhos ruidosos é a pessoa desenvolver perda auditiva. Isso é normal, mas tem um plano de saúde médico ocupacional que a pessoa tem que fazer exame todo ano. Isso vai onerar a empresa. Então, para não onerar a empresa, você quer que as pessoas adoeçam no trabalho? Quem não segue isso, quem trabalha por conta própria, é o caso do meu sogro. Meu sogro não consegue distinguir bem as palavras. Por quê? Porque ele sempre trabalhou em ambientes ruidosos, porque ele sempre foi freelancer. Em compensação, na realidade de hoje, se as pessoas seguem essas leis trabalhistas, principalmente no que diz respeito à verificação se o trabalhador está desenvolvendo alguma doença, as pessoas não vão desenvolver essas doenças ou vão poder controlar a tempo. Olha, do exame da audiometria do ano passado para esse ano, esse camarada desenvolveu uma perda auditiva aqui, ó. Vamos ver o que está acontecendo nessa empresa. Vamos ver se todos os funcionários estão passando pela mesma coisa. Se todo mundo está passando por isso, é porque o nível de ruído lá está tão alto que o equipamento de proteção individual não está sendo suficiente. Então, as pessoas vão corrigindo no andar da carruagem. E quando a gente tem aí pessoas que são contra os direitos trabalhistas, a primeira certeza que a gente tem, nenhuma dessas pessoas trabalhou. Quando a gente vê uma pessoa que é contra direitos trabalhistas, a gente sabe que é uma criança que nunca trabalhou na vida. Então, pesquisem, quem for eleitor do Bolsonaro, que acha mesmo que a lei trabalhista no Brasil ela é muito pesada, pesquise sobre esse evento aqui da Expo Minas. Esse evento, ele fala muito bem o que é a ideia de um capitalista. Eu vou repetir para quem chegou agora. Depois que a construção desabou, no lugar de procurar sobreviventes, eles acabaram de quebrar em cima das pessoas para não perder dinheiro. Ou seja, quem estava vivo lá de baixo, eles esmagaram e deixaram debaixo dos escombros para não perderem tempo e dinheiro procurando sobreviventes. Então, só para vocês terem uma ideia, isso é o capitalista sem as leis trabalhistas. Eu volto a dizer, os capitalistas de hoje, eles calculam de uma forma ponderada. Quanto custa procurar um sobrevivente? Quanto custa indenizar? Se for mais barato indenizar do que procurar um sobrevivente, eles vão indenizar. Se for mais barato deixar o cara morrer, eles vão deixar o cara morrer. Isso que eu estou querendo dizer. Paula Cristina, ela fala, são psicopatas eles, e outra coisa, você acha que vão sacrificar a hidrelétrica de Retiro Baixo, operada por Furnas, não sacrificar o São Francisco? Dizem que ela é capaz de conter a lama por um tempo. Olha que interessante, Paula Cristina traz aqui, que se não fosse por dinheiro, no lugar de sacrificar o São Francisco, aí que eu falo, essa decisão vai ser puramente comercial.
Por exemplo, o desastre de Mariana desativou a hidrelétrica de Ponte Nova. O que eles vão imaginar nesse momento? Eles podem tentar sacrificar uma hidrelétrica para não sacrificar o rio. Mas se sacrificar o rio, podem perturbar mais hidrelétricas logo à frente. Então, o que eles vão fazer é ponderar. O que vai gerar? Por incrível que pareça, eles não estão preocupados com vidas humanas, com o ecossistema. O que eles vão calcular é o que vai levar a gente para o menor prejuízo financeiro. É triste, mas é isso que eles vão olhar. Principalmente que a sociedade brasileira, com essa cabeça punitivista, ela não está preocupada em exigir que o meio ambiente seja menos danificado possível. Ela está preocupada em pôr o presidente da Vale na cadeia. E os acionistas da Vale, eles estão preocupados em perder o menor número de dinheiro possível. Então, existe um conflito aí de interesse. Se o brasileiro, nesse momento, se ele tivesse mais preocupado em exigir da Vale a proteção de todas as pessoas que estão hoje em risco, aí o brasileiro ia realmente causar um prejuízo justo na Vale, um prejuízo no sentido de... nem é prejuízo, né? Digamos que é uma cobrança justa no sentido de fazer a Vale pagar aquilo que ela não pagou, que é colocar uma situação de proteção realmente adequada para o povo brasileiro. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão participando, muito obrigado, as pessoas que estão no Face, aqui mais de 300 pessoas, contando os dois canais, 330 pessoas. Deixa eu pedir vocês que estão no Face para que venham participar com a gente aqui no YouTube, no canal do Estopa. Agradecer as pessoas que estão assistindo aqui pelo Léo Estopa. Então, a gente está com uma audiência próxima aí de 2.000 pessoas assistindo, isso considerando os dois canais no YouTube, os dois canais no Facebook. Lembrando que hoje eu não consegui fazer, um dos computadores deu problema, eu vou tentar resolver o problema mais tarde, por isso eu não consegui fazer aquela transmissão que eu faço inicial para depois começar a transmissão aqui. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço muito vocês pelos compartilhamentos. E o Chocoprint BR trouxe aqui também uma informação. Rick Soares, você acha que o CEL Jair vai levar a sério a questão de fiscalização ambiental agora ou vai ter que pressionar? O detalhe é o seguinte, Rick Soares, isso é uma impressão que eu tenho. Uma impressão que eu tenho é que o problema maior nem é o Bolsonaro hoje, mas o Bolsonaro antes das eleições. Antes das eleições, o Bolsonaro fez um pacto de sangue com ruralistas, ele propôs isso que ele está fazendo agora, né? Diminuir leis ambientais. Para o Bolsonaro, isso é uma boa escapatória. O Bolsonaro pode utilizar esse evento, inclusive, para pular fora de pagar as indenizações ambientais. Eu não sei se ele vai fazer isso, mas ele poderia. Agora, o Bolsonaro... tem pessoas que acham que o Bolsonaro já está começando a fazer as pazes com a Rede Globo. E as pazes com a Rede Globo, nesse momento, pode ser uma coisa no sentido de, olha, vou aceitar tudo que vocês mandarem. A Rede Globo é sempre contra o povo. Então, nesse momento, a Rede Globo está a favor da Vale, podem ter certeza. É mais fácil a Rede Globo ficar a favor da Vale, que é uma empresa poderosa, que pode investir, né, colocar dinheiro na Rede Globo, do que colocar, se posicionar a favor do povo. E aí, gente, e aí tem outra coisa, vejam bem, na mesma hora acontece uma crítica, né, a respeito do que é do Estado e o que é privado. Eu particularmente, preciso admitir que existe uma eficiência muito maior no que é privado, existe sim uma eficiência muito maior, mas essa eficiência não gera nada para a gente, ela gera lá para fora, né? A Vale, ela é uma empresa privada que, vamos concordar, ela aumentou muito a sua capacidade de produção, ela multiplicou de valor depois de privatizar, e daí, o que interessa se uma coisa... Olha, você vendeu a sua casa para uma empresa, depois de 2 anos, aquela casa triplicou o valor. O que se interessa para você que vendeu? O que interessa para você que vendeu se a Vale multiplicou o valor? O que interessa se a Vale era menos eficiente antes? Ela era pelo menos nossa. O que interessa se sua casa valia menos antes dela ser vendida? Você vai comemorar o fato de que quem comprou sua casa, reformou e conseguiu vender 3 vezes mais caro? Ela nem é sua mais. A Vale é a mesma coisa. O que interessa ela ser privatizada e ter mais eficiência, se essa eficiência não reflete em nada positivo para você? Muito pelo contrário, está matando seu povo. É uma crítica básica a respeito dessa ideologia de privatização. Agora, outra crítica
nós temos no Brasil uma situação em que as empresas de comunicação que são estatais, elas estão sendo condenadas e existe uma tendência natural de se privilegiar e elogiar e dar mais valor para as empresas de comunicação que são puramente privadas, né? Puramente no sentido de ativos, né? Porque a concessão acaba sendo pública. O que adianta a Rede Globo ser a emissora com maior alcance no Brasil, com maior capacidade de produção, com maior valor de mercado, se nada disso é refletido a favor do povo brasileiro? O que adianta uma Rede Globo super poderosa, alcançando todas as cidades, com uma qualidade de imagem fantástica, se nesse momento e no lugar da Rede Globo está a favor do povo brasileiro, ela está a favor da Vale? Se a gente tivesse uma estatal, como é o caso da Inglaterra, que é a maior emissora de televisão da Inglaterra é uma emissora estatal, a gente teria pelo menos uma representação do interesse público nesse momento. O que adianta se as emissoras privadas de televisão são mais eficientes, se elas vão tentar iludir o brasileiro que Israel veio ajudar o povo brasileiro, sendo que Israel saiu de lá sabendo que não tinha absolutamente nada para oferecer? Então essa é uma crítica que eu faço nesse momento a esse lobby de que tudo tem que ser privatizado, privatiza que aumenta a eficiência. Nesse momento eu sou totalmente cético no que diz respeito a valer a pena privatizar. Eu acho que isso é uma coisa absurdamente imbecil. A pessoa que, não, tem que privatizar mesmo, que o serviço na rede pública ele é menos eficiente, e daí, se ele é menos eficiente, pelo menos o lucro é nosso. Deixa eu agradecer o Fernando Marrá, deixa eu correr ali, que está no outro computador ali. Cada vez tenho mais certeza, somos governados por antas. Mourão quer afastar diretoria da Vale. Esta anta não sabe o que é estatuto, CMV, lei das SAs. Lógico, quando a gente procura pela lei das SAs, o que acontece? Nós não temos, Fernando Marrá, quando a gente procura pela questão das leis das SAs, a gente realmente encontra essa questão de que a diretoria, ela é eleita pelos acionistas, né? Representa os acionistas, mas esse posicionamento do Mourão, primeiro, ele vai de encontro à expectativa popular. O Mourão está fazendo campanha política, né? No primeiro momento. No segundo momento, a gente precisa admitir que é uma situação completamente atípica, né? Uma situação em que, por mais que a lei das SA não tenha uma previsão para afastamento do presidente, sem a diretoria participando dessa decisão, o Brasil está vivendo agora um evento criminoso. Então, indiretamente, né, eu sou contra colocar a culpa diretamente no diretor da Vale, mas essa diretoria, ela acaba tendo uma culpa, né, que é a culpa em elegendo e culpa em vigilando, que ela deveria escolher uma inspeção adequada e, ao mesmo tempo, vigiar essa inspeção. Então, nesse sentido, não é uma modificação da diretoria da Vale através de um presidente da República que quer modificar e pronto. É uma modificação por causa de um crime ambiental de altas montas, e se a gente perceber a situação da Vale hoje, ela pode ser, inclusive, colocada aí sobre administração judicial, porque a Vale está numa situação muito complexa. Então, o governo brasileiro, né, no caso de administração judicial, quem vai nomear não é o Poder Executivo, é o Poder Judiciário, mas o governo brasileiro pode nomear os administradores para a Vale nesse momento. Isso é possível. Deixa eu agradecer ao Dair Severo de Oliveira pelo superchat. Deixa eu ver se eu aumento só um pouquinho aqui para eu conseguir enxergar. Não, eu aumentei o lugar errado. Agora que eu estou reparando, porque hoje o canal do Estopa está aberto. O canal do Estopa está aberto em outro lugar. Sérgio Sampaio pergunta, cadê o Ministério do Trabalho? Faz falta nessas horas, né, Sérgio Sampaio? O Ministério do Trabalho realmente é uma coisa importante. A fiscalização do trabalho é uma coisa importante. E, aos poucos, eles foram criminalizando tanto a fiscalização do trabalho, criando uma expectativa. Olha, gente, eu vou falar com vocês. Nós estamos falando de uma cidade, não estou aqui falando que foi merecido, não tem absolutamente nada a ver com isso, para que vocês não entendam de forma errada o que eu estou falando. Mas Brumadinho é uma cidade que, né, até para isso eles buscaram as estatísticas, é uma cidade que votou em peso no Bolsonaro, e existe uma expectativa de que grande parte dessas pessoas que perderam familiares ou pessoas que morreram, eram pessoas que antes defendiam que as leis trabalhistas
eram leis para tratar de vagabundos. Existe essa possibilidade. E é isso que eu chamo a atenção. Não estou julgando na cara que eles mereceram por causa disso. Não, estou chamando a atenção de você que acha nesse momento que você nunca vai precisar das leis trabalhistas. Tenha certeza, companheiro, tenha certeza, eleitor do Bolsonaro. Nesse momento, várias famílias que votaram no Bolsonaro e várias pessoas, as pessoas que votaram no Bolsonaro e morreram, elas não têm a oportunidade de se arrepender, não é porque elas morreram, mas várias famílias que fizeram campanha para o Bolsonaro, inclusive usando esse argumento de que as leis trabalhistas só dificultam as coisas, agora elas estão pensando duas vezes. Olha, várias pessoas que morreram nesse evento da Vale, elas morreram em especial trabalhando como prestadoras de serviço, ou seja, são pessoas que estavam defendendo uma flexibilização maior dos direitos trabalhistas para que elas pudessem prestar serviços sem proteção nenhuma. Ou seja, tudo que está acontecendo hoje, principalmente essa flexibilização da lei trabalhista, é uma coisa que essas pessoas, pelo menos 60% dessas pessoas, eram a favor do fim dos direitos trabalhistas. Ou seja, gente, é uma coisa muito semelhante. Eu vou dar uma ideia para vocês. Todo brasileiro que sofre acidente de carro, ele tem direito de uma indenização que vem do DPVAT, uma indenização que vem de um seguro obrigatório para quem tem carros no Brasil. Lá na Europa, além o seguro na Europa não é um DPVAT brasileiro que vai indenizar somente as vítimas humanas. O seguro na Europa ele é obrigatório, seguro sobre terceiro. Então, toda vez que você vai dirigir na Europa, você tem que estar segurado. Se você bate em outro carro, bate numa casa, bate numa pessoa, sempre o seguro vai indenizar. Senão você está ilegal, seu carro vai ser apreendido com certeza. No Brasil, as pessoas pagam o DPVAT, elas têm um ódio muito grande de pagarem o DPVAT. No Brasil, eu acho que seguro, obviamente, é diversificação de risco por um ponto, por outro ponto, é um serviço financeiro para enriquecer banqueiros, mas uma pessoa só pensa que poderia ter um seguro depois que ela sofre um acidente. Ela pensa assim, olha, se eu tivesse um seguro, eu não teria perdido tudo. É exatamente esse ponto que o trabalhador precisa pensar. No momento que o trabalhador entra nessa campanha de ridicularização das leis trabalhistas, do INSS, nesse momento, o famigerado INSS é que vai dar condições para que as famílias das vítimas possam receber aí um rendimento mensal. É o famigerado, criticado INSS. Nesse momento, a previdência que está sendo atacada vai ser muito importante para a família das vítimas. E vão falar mais uma vez, essas pessoas nem tinham noção de como seria importante para eles o seguro social, as leis trabalhistas, tanto é que votaram mais de 60% no Bolsonaro, em Brumadinho, o que significa que eles são a favor do fim dos direitos trabalhistas, são a favor aí do que propôs o Bolsonaro. E aí a gente tem uma situação em que, de um lado, as pessoas que estavam fazendo campanha para o Bolsonaro foram lá fazer política, igrejas cantando no evento em que várias famílias chorando a morte de familiares desaparecidos, igrejas usando o evento para se promoverem, Bolsonaro usando o evento para promover Israel dentro do território nacional, Israel fazendo uma visita ao Brasil, uma visita turística, porque sabiam que não tinham absolutamente nada para oferecer, e a hipocrisia corre solta. Tem muita gente pedindo punição do presidente da Vale, em contrapartida, várias pessoas vulneráveis aí numa situação que podem sofrer acidente a qualquer momento. Odair Severino de Oliveira, Ogem Rego Barros diz que o Jair terá alta em 10 dias. Os Barros deixam a bolsa e seguem para o Rego. Fake news já era. O quente é Anal News. Foi a eleição do Bolsonaro, né? Vamos cair na real. Existe uma... Deixa eu terminar. Se o Rego diz que os Barros estão chegando, sai de baixo. Rolair Severo de Oliveira fez quase um poema aqui em mensagens subliminares, até facilitou para que a gente possa rodar nos horários que as crianças estão assistindo, mas todo mundo entendeu. Muito obrigado, Rolair Severo de Oliveira. E é interessante, né, como toda a campanha direcionada aos evangélicos usou esse espaço lúdico. Hoje tinha uma hashtag em alta, que é a hashtag lá do Levíticos, né? Levíticos, parece que 18:22, né? Que fala sobre que o homem que deitar com outro homem como mulher certamente morrerá. Quem ler Levíticos do início ao fim, obviamente vai perceber que realmente é um livro muito,
perfeito? Porque ele fala que todo mundo morrerá. E até hoje eu não conheço ninguém imortal, né? Ah, se fizer isso, certamente morrerá. Se fizer aquilo, certamente você não pode comer carne de porco, certamente morrerá. Se trabalhar no sábado, certamente morrerá. Ou seja, quase tudo em Levítico certamente morrerá. E tá certo. Não conheço ninguém que é eterno. Então, você é certo. Vou te falar uma coisa, você vai ficar triste com o que eu vou te falar. Mas a gente precisa falar sobre isso, que é muito importante. Você que está me assistindo, certamente morrerá. E para você não ficar assim, triste aí do seu lado, eu vou te falar, eu aqui também certamente morrerei. E nós estamos vivendo um momento em que esse mundo evangélico todo está girando em torno do anal, em torno do ânus, em torno dessa coisa relacionada ao sexo, né? E com isso eles fazem todo o drama, toda a propaganda deles é feita em cima dessa coisa lúdica aí da sexualidade, da homossexualidade. Aí os caras buscam em Levíticos, os caras sempre no Velho Testamento. Porque olha, Jesus Cristo veio e mandou que pregasse o evangelho para todas as nações, todos os povos e todos os animais, inclusive todo ser vivente. Não, mas pro gay não pode não, sabe por quê? Porque o gay tá lá em Levíticos que certamente morrerá. É uma hipocrisia dos infernos. Olha, gente, se existe Satanás, a casa dele é nessas igrejas brasileiras. Se o Satanás existe, pode ter certeza, ele mora nas igrejas brasileiras, porque é uma hipocrisia dos infernos. Deixa eu agradecer aqui, Claudete Landi. Você já viu o documentário Muito Além do Cidadão Kane? Documentário que eu recomendo para todo mundo, né? Hoje o nosso Cidadão Kane é a Rede Globo. Esse documentário é interessante que vocês assistam. Cidadão Kane também assistam Muito Além do Cidadão Kane, que começa falando principalmente sobre uma coisa que a Globo repetiu na cabeça de todo mundo durante muito tempo. Todo mundo está feliz. Aí ela chama atenção. No Brasil, não é todo mundo que está feliz, não. E mesmo assim, eles tentam dizer que todo mundo está feliz no Brasil. Sueli Souza, boa noite. Léo, privatização, Amazônia, desmatamentos, direitos dos trabalhadores, saúde do povo no descaso. Neste momento, o Lula tinha que estar livre. Esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. E o nosso semancol da importância de lutarmos por Lula livre é o que está faltando nesse momento. Eu acho que a esquerda não percebeu que ela está aniquilada e ela só vai conseguir fazer alguma coisa se ela se unir nesse norte aí, Lula livre. Se ficar tentando outras coisas, pode ser. Uma coisa que não está em Levíticos, mas eu tenho tanta certeza como você e eu. Você certamente morrerá, porque em Levíticos, traduzido para português, está no singular. Eu certamente morrerei. E todos nós certamente morreremos, não está no plural em Levíticos, mas uma coisa que eu tenho certeza é que sem lutar por Lula livre, a esquerda certamente morrerá. Isso é o mais importante nesse momento. E quem que continuar fazendo propagandinha de ser esquerda, fazendo de conta que é esquerda, usando outros temas dentro da esquerda que não seja Lula livre, máscara certamente cairá. Isso é importante. Deixa eu trazer aqui. Dou mais exemplo. Ai, meu Deus, 2 vezes eu fui tentar ler aqui. Dou mais exemplo da tragédia da explosão da Petroquisa, hoje Reduc, refinaria da Petrobras em Duque de Caxias, RJ, ocorrida em 1972. Existe uma lista. Quando eu estudei engenharia ambiental, tem uma das disciplinas que é exatamente sobre acidentes ambientais, que a gente estuda a lista dos maiores acidentes ambientais da história da humanidade. Lógico que o acidente em Bhopal, que é aquele que eu contei a história ontem, e coloquei para vocês, inclusive, vou colocar hoje de novo, porque ontem não tinha muita gente assistindo, não. Vou colocar mais uma vez o que é a cabeça de um jovem brasileiro a respeito de exigência de leis ambientais, para vocês terem uma ideia de como nossos jovens pensam hoje. Vou colocar na hora que o programa terminar, antes da reprise. Mas o Brasil, ele tem vários... O Brasil já tinha 2 eventos de grande monta entre os maiores acidentes do mundo, né? A gente tem o acidente de Bhopal, a gente tem o acidente com o petroleiro, que garrou na Bahia, lá perto da Inglaterra. A gente tem Chernobyl, lógico, aquele acidente nuclear de Chernobyl.
temos o recente acidente nuclear também de Fukushima. Só que são todos acidentes que tá tipo assim, um acidente aqui, outro acidente ali, outro acidente acolá. O Brasil já estava na frente. Não pensem vocês que o Brasil está na frente só no futebol, nos acidentes ambientais também. Agora o Brasil tem 3 super acidentes ambientais, porque já tinha esse da petrolífera, né, da estação de petróleo, e agora tem também... E esse da estação de petróleo foi outra coisa idiota, para vocês terem uma ideia. Só para vocês verem como que o dinheiro sempre fala mais alto. Tem algumas tubulações na indústria química, gente. O químico reage, né? Porque se eu falar com a minha sogra que um material... Um evento até engraçado que eu fiz aqui para mostrar para minha sogra que a química como ciência existe, que a minha sogra não acredita na química, não. Aí a Jennifer estava falando com ela, mãe... que ela pegou, né, pediu Jennifer um pouquinho de creme, passou a mão, jogou dentro de um pote que já tinha sido usado, falou, mãe, se você pega um creme, tira com a mão e mistura com outro produto, ele vai perdendo as funcionalidades. E a minha sogra é aquela pessoa que tudo que você fala com ela, ela ri até aqui e te despreza. Aí para mostrar para ela que a química, sabe, que tem todo um estudo por detrás da química, que isso não é loucura que a gente fica criando, eu misturei um pouquinho de ácido muriático com bicarbonato e peço para vocês que, por favor, não repitam essa experiência em casa, porque tudo tem suas proporções. E fui bebi o resultado e mostrei para ela, tá vendo aqui, Dona Vitória? Olha, reage um produto com outro que é um ácido. Meu sogro ficou olhando assustado, né? Porque ele também não acredita na química, ele só acredita no que tá na Bíblia. Aí meu sogro ficou olhando assustado, falei, não, gente, o resultado é sal, dá uma olhada aqui, tá? Entendeu? Essa borbolinha que saiu, né? Gás, e lá dentro sobrou água e sal. Aí eles ficaram impressionados. Então, enfim... Para quem acredita aí que não existe a química, né, que o eleitor do Bolsonaro provavelmente terraplanista, mas só para vocês entenderem, se a química existisse, a gente teria uma coisa que chama reação química, que é a tendência de uma coisa entrar em reação com a outra e, no popular, corroer a outra. Então, o que aconteceu também no Brasil, infelizmente, foi que eles usaram uma tubulação errada. Os caras, no lugar de comprarem a tubulação correta para aquele produto, né? Esqueci, metilprometano, alguma coisa assim que estava rolando lá naquela tubulação. Os caras preferiram usar um tubo comum porque é mais barato, né? Não é assim que funciona, né? Não, né? O diretor, não, vamos economizar aqui, fechar o balanço legal, depois compra o tubo mais barato, meter o tubo mais barato. Aí o que aconteceu? A bosta do negócio explode e causa aquela desgraça de grandes montes. Lá em Bhopal, na Índia, eu sempre esqueço, mas a Union Carbide, o que eles fizeram? Eles negociaram com o Bolsonaro da Índia, olha, nós só podemos nos instalar na Índia e gerar muito... É assim a conversa do capitalista. Olha, seu presidente, seu Bolsonaro indiano... eu só posso, né, o Bolsonaro indiano, lá dando tapinha na costa da vaca. Vocês imaginem como que deve ser uma hipocrisia de um candidato indiano, né? Porque a hipocrisia do candidato brasileiro é fazer de conta que é cidadão de bem. Aí ele vai lá, é batizado nas águas. Toda essa hipocrisia acontece quando a gente tem um candidato brasileiro que quer fingir que é cristão. Aí vocês imaginem como que deve ser uma hipocrisia de um candidato indiano. Vocês já pararam para pensar um Bolsonaro indiano tirando foto com as vacas? Uma vaca de um lado, uma vaca do outro, ele tirando as fotos assim, ele sendo batizado pela vaca, né? Que vaca lá é um animal sagrado, etc. Aí vocês imaginam a hipocrisia de um Bolsonaro indiano fazendo a campanha dele, tirando foto com vaca para cá, né? Abraçado com os ratinhos, né? Porque os animais lá são tidos como... reencarnações e tal. Aí depois de toda essa hipocrisia toda, o povo lá, pela moral e os bons costumes indianos, votam no Bolsonaro indiano. Aí me chega essa Union Carbide e faz uma proposta para o Bolsonaro indiano. Só tem condições da gente se instalar aqui e gerar empregos, né? Olha, esmolão que a gente está te dando, nós vamos gerar emprego. Né? Capitalismo é isso, nós vamos gerar emprego, vocês têm que bater palma. Só tem condições da gente fazer isso aqui na Índia se vocês relativizarem, tirarem as leis ambientais, né? Aí o Bolsonaro indiano foi e fez isso. Tirou leis ambientais, deixou essa porcaria dessa Union Carbide se instalar lá. E aí o que aconteceu? A galera deixou parece que era uma válvula de pressão. O turno da noite não avisou o turno do dia que tinha feito uma modificação lá e a porcaria do treco explodiu. Aí jogou o material todo no ar. E esse material que foi para o ar praticamente matou toda a cidade e o médico desesperado tentando descobrir o que tinha no ar, o que a Union Carbide tinha jogado no ar que estava matando todo mundo. Aí o que eles fizeram? Assim como a gente tem uma situação
de um empresário que pensa, olha, eu não vou abrir a porta dessa boate que está pegando fogo, não, porque senão o povo vai sair sem pagar, né? Que a boate quis. O que bateu na cabeça do cara que foi treinado dentro de um processo capitalista? Olha, melhor deixar todo mundo morrer do que eu abrir essa porta aqui e sair um fé da puta sem pagar. Né? A mentalidade capitalista do cara. Já na Union Carbide foi diferente. O camarada pensou, se eu contar o que tem nesse produto químico, isso na Índia, vai ser pior ainda, né? Porque aí o pessoal pode pressionar o Bolsonaro indiano para poder diminuir aí a nossa liberdade em termos de destruição ambiental. O que aconteceu? Morreram várias pessoas porque o médico não sabia como tratar, o médico não sabia o que tinha na atmosfera, o que estava matando as pessoas. Aí vocês conseguem ver, da mesma forma que aqui em Belo Horizonte, o pessoal, para não gastar procurando sobreviventes do acidente aqui, né? Acidente não, do crime, né? Do desabamento aqui na Expo Minas. Eles preferiram meter marreta por cima, compactar, deixar os cadáveres lá embaixo, as pessoas talvez vivas lá embaixo e construir por cima. Lá na Índia, os capitalistas, eles não tiveram coragem de falar o que estava matando os indianos, porque senão poderia ser pior para eles. Vocês entenderam? Eles deixaram os indianos morrerem, porque eles não quiseram contar para os médicos o que tinha naquela situação lá da Índia, né, o que estava matando o povo. E aí, essa situação aí acabou matando mais pessoas, porque eles tinham medo de perder dinheiro. Agora eu vou contar para vocês uma coisa ainda mais estúpida, que talvez seja desses eventos relacionados a crimes ambientais, o evento mais estúpido de todos. Quando tem um desastre ambiental no local onde faz o tratamento do urânio, o tratamento de plutônio, ou seja, nesses reatores de usinas nucleares, um dos materiais que pode ser jogado na atmosfera é o iodo radioativo. A diferença é que tem um iodo que não... O que é esse evento radioativo? Não é só para vocês terem uma ideia. Imaginem que, vocês lembram lá, que a coisa lá de elétrons, prótons e nêutrons e tal, imaginem que determinada substância ela não tem um núcleo estável. Então, o que ela faz? Ela fica jogando pedaço do núcleo para fora. E esse pedaço do núcleo é uma carga, né, que vai reagir com outra coisa e vai tirar as características dessa coisa. Então, isso é a característica radioativa. E tem o iodo, que é radioativo e ionizante. Então, esse iodo, ele é jogado na atmosfera depois de um acidente nuclear. O que aconteceu? Um médico, né, um político e médico, depois do acidente de Chernobyl, ele chegou desesperado falando com a galera de médicos lá, olha, vocês precisam, de forma bem urgente, injetar iodo nas pessoas que se expuseram. Por quê? Porque se essas pessoas tiverem todas as glândulas preenchidas por iodo de qualidade, o iodo radioativo não vai ter onde se alojar, ele vai ser jogado fora. Olha que estupidez, gente. Por questões políticas, esse médico não foi ouvido. Aí vocês imaginem o seguinte, imaginem que se a gente traz para uma situação de hoje, vamos trazer para a situação de hoje, a gente tem um acidente nuclear, por exemplo, na usina de Angra dos Reis. Aí, na hora que acaba de acontecer o acidente, vem um pesquisador de esquerda e fala para o governo Bolsonaro, olha, dá tal medicamento, eu estou fazendo experiência com isso há muito tempo, dá tal medicamento para as pessoas, porque aí vai acontecer isso, 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 e a probabilidade das pessoas morrerem vai ser bem menor. Aí, por questões ideológicas, o governo vira e fala, não vou dar esse remédio não, porque senão você vai ganhar o mérito. Então, várias pessoas morreram no acidente de Chernobyl, principalmente... porque tem explosão, matou todo mundo que estava perto, tudo bem, mas depois da explosão, as pessoas que foram contaminadas pelo iodo que foi para o ar, várias pessoas morreram porque, assim, as pessoas poderiam ter sido tratadas com o iodo de qualidade, sem ser radioativo, para que as glândulas não recebessem o iodo radioativo. Mas não, o cara que estava sugerindo, ele era de outra linha ideológica e de concorrente, talvez, o médico era contra o governo atual, e aí, por estupidez... inclusive era contra o governo capitalista, socialista, se tiver um eleitor do Bolsonaro aí, o governo, e aí por questões ideológicas eles não quiseram aceitar a pesquisa do cara e várias pessoas morreram por isso. Aí você vê como que a estupidez ela acaba vencendo, né? A estupidez sempre vence. Stampede Relentless, então deve ser Relentless,
Muito obrigado pelo superchat. Ele disse que voltaria. Ele está no meio de nós. Quando alguém segue os preceitos cristãos, nos faz sentir bem. Um pedaço do paraíso. Quando Lula fez pelo país, fez vontade de Deus. Volta Lula. Muito obrigado. Stampede Rentless. Fabrício Domingues Ferreira. Acidente de Bhopal, 1984. O mortífero isocianato de metila. Milhares de pessoas morreram sufocadas, as que não morreram ficaram cegas devido à ação do isocianato sobre as córneas humanas. E olha, muitas pessoas poderiam ter sobrevivido, mas os capitalistas chegaram à conclusão que se eles falassem que é isocianato de metila, isso poderia dar para eles um prejuízo maior, né? Então, assim como aqui, né, talvez na Vale, se a Vale tivesse detectado que estava trincado e tivesse feito, às vezes, um pedido de emergência para que as pessoas evacuassem a área, talvez ficaria caro para evacuar a área, né? Talvez sabiam disso há 15 dias atrás. Não, nós vamos ter que pagar hotel para esse pessoal. Não, de jeito nenhum. Gente, tem que reestruturar tudo. Melhor punição para a Vale nesse momento é ter que construir suplemento de barragem em todas as barragens. Aí nós vamos ver a Vale realmente pagar para quem deve receber, que é o povo, pagar com segurança. Esse negócio de bloqueia bilhões, depois ela entra na justiça e recebe os bilhões de fora, olha, isso não rola. E deixa eu trazer para vocês aquele vídeo que eu acho que é muito importante nesse momento, para que vocês entendam a cabeça do eleitor do Bolsonaro, para que vocês entendam a cabeça do liberal brasileiro. Nesse vídeo, ontem eu mostrei esse vídeo, mas é muito importante que vocês entendam o seguinte, tem um protagonista do vídeo, o protagonista do vídeo é o cara que fala mais bobeiras. É importante lembrar que desse vídeo, com o que aconteceu? Tem toda a entrevista, está disponível no meu canal. Eu falei, olha, eu gostaria que um economista formado que fosse defensor da escola austríaca viesse para falar para mim como que o liberalismo ajudaria o Brasil. Esse pedido ficou no ar por quase 2 anos, e aí o pessoal me adicionou num grupo na internet, chama-se Escola Austríaca, me adicionaram lá para me ridicularizar. E eu falei, será que teria algum economista aí para me dar uma entrevista? Nem falei que era debate para não assustar ninguém. Aí não, esse economista formado não apareceu. Aí eu falei, olha, eu gostaria, então, já que não tem um economista formado, eu gostaria que viessem 3. Porque aquilo que um não souber responder, eu gostaria que o outro respondesse. Então está no meu canal, vou compartilhar na Guia Comunidade, quem ainda não foi inscrito, eu vou compartilhar na Guia Comunidade, tanto do canal do Estopa como do canal Leonardo Estopa, mas agora, nesse momento, eu vou passar para vocês a parte mais pitoresca dessa entrevista, porque ela fala exatamente a parte mais absurda, em que o liberal tenta defender exatamente o que o Bolsonaro está defendendo agora. Ou seja, esse eleitor do Bolsonaro que vocês vão assistir nesse momento, ele tenta defender exatamente isso que está sendo defendido pelo grupo do Bolsonaro. Relaxar as exigências ambientais na hora de montar um negócio. E eu queria lembrar vocês que logo após o manifesto desse rapaz que participou dessa entrevista comigo, eu vou colocar a reprise. Então, não saiam daí, assistam, aprendam com esse rapaz, ele me ensinou muito sobre economia, sobre políticas ambientais, e depois que vocês tiverem a aula desse rapaz, vocês vão ter a reprise dessa live. Então, muito obrigado, pessoal. Lembrando que na reprise essa aula não vai aparecer, então é só procurar na Guia Comunidade, que eu vou compartilhar o vídeo lá mais uma vez.